As antigas pirâmides do Egito têm sido o tema do fascínio da humanidade por séculos. Estas estruturas históricas de alvenaria estão espalhadas pela paisagem egípcia e são a prova viva de que a antiga civilização egípcia era muito mais avançada do que arqueólogos e historiadores pensavam anteriormente. No passado, houve muitas especulações e teorias a respeito de como estas pirâmides surgiram. Algumas delas eram simples, tendo uma abordagem lógica de que os trabalhadores construíram as pirâmides que foram projetadas por alguns arquitetos incrivelmente talentosos. Entretanto, há também algumas pessoas que pensam fora da caixa. Algumas delas até propuseram que estas pirâmides, especialmente a de Gizé, foram construídas por seres extraterrestres. E acredite ou não, o incrivelmente famoso bilionário tecnológico Elon Musk está entre as pessoas que acreditam na teoria de extraterrestres. De acordo com fontes, pelo menos 118 pirâmides egípcias foram identificadas até agora. Dessas, cerca de 80 foram construídas dentro do reino de Kush, que agora está localizado no país moderno do Sudão. As localizadas nos tempos modernos, o Egito foi construído principalmente como túmulos para os faraós e seus consortes durante os períodos do Velho e Médio Reino. As primeiras pirâmides conhecidas no Egito foram descobertas em Saqqara, noroeste de Mênfis. Mas as pirâmides mais fascinantes e populares ao redor do globo são encontradas no complexo de pirâmides de Gizé. Este magnífico complexo de pirâmides também é chamado de Necrópole de Gizé. É o local no Planalto de Gizé, no Cairo, Egito, que inclui a Grande Pirâmide de Gizé, a Pirâmide de Khafre e a Pirâmide de Menkaure e seus complexos de pirâmides associados. O lugar também contém a Grande Esfinge de Gizé. Todas estas estruturas foram construídas entre 2600 e 2500 a.C., durante a quarta dinastia do Antigo Reino do Egito. De acordo com historiadores, além das pirâmides e da Esfinge, há também restos de muitos cemitérios e aldeias de trabalhadores na necrópole de Gizé. O local está presente nas margens do deserto ocidental, cerca de 9 quilômetros a oeste do rio Nilo, na cidade de Gizé, enquanto ele fica a cerca de 13 quilômetros a sudoeste do centro da cidade do Cairo. Todo este complexo, junto com o vizinho Mênfis, foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1979. A Grande Pirâmide e a Pirâmide de Khafre são as duas maiores pirâmides conhecidas por terem sido construídas no Antigo Egito. E elas ganharam status de emblemas comuns do Antigo Egito no imaginário ocidental ao longo dos séculos. O complexo da Pirâmide de Gizé ganhou a atenção do mundo durante os tempos helenísticos, quando Antípater de Sidon listou a Grande Pirâmide como uma das 7 maravilhas do mundo, e a mais antiga das maravilhas que ainda existe. O complexo da Pirâmide de Khufu contém templos de vales que agora estão enterrados sob a aldeia de Naslet el-Saman. Os arqueólogos descobriram pavimentação de diabásio e paredes de calcário numulítico, mas ainda não escavaram este local. O Templo do Vale foi ligado a uma estrada, a maior parte da qual foi destruída quando a vila foi construída. Ele levou ao templo funerário de Khufu. O pavimento de basalto é o único sinal que resta deste templo. Este templo mortuário também foi ligado à Pirâmide do Rei, que foi concluída em 2560 a.C. Ele tem 3 pirâmides menores da rainha e 3 poços de barcos. Estes fossos de barco, na verdade, continham um navio e 2 fossos no lado sul também tinham navios intactos dentro deles quando foram escavados. Um deles era o infame navio Khufu, que foi restaurado e agora está em exposição no Museu do Grande Egito. O complexo da Pirâmide de Khafre consiste em um templo do vale, o templo da Esfinge, uma estrada, um templo mortuário e a Pirâmide do Rei. Dentro do templo do vale, inúmeras estátuas de Khafre foram encontradas. Muitas outras estátuas também foram descobertas sob o chão do templo por Mariette, em 1860. As pirâmides de Khafre foram completas em 2570 a.C. Ela parece maior que a vizinha Pirâmide de Khufu devido à sua localização mais elevada e ao ângulo de inclinação mais acentuado, mas na realidade ela é menor em altura e volume. Esta pirâmide retém uma exposição proeminente de pedras de invólucro no ápice. A Pirâmide de Menkaure também consiste do Templo do Vale, uma causeway, um templo mortuário e Pirâmide do Rei. Havia muitas estátuas de Menkaure no Templo do Vale no passado. Um antitemplo menor foi adicionado ao Templo do Vale durante a Quinta Dinastia. O templo funerário também continha muitas estátuas de Menkaure. Esta pirâmide foi concluída em 2510 a.C. e tem 3 pirâmides subsidiárias. O Templo de Menkaure é o único dos 4 monumentos principais do complexo da Pirâmide de Gizé que não tem nenhuma de suas peças originais de calcário polido intacta. A Grande Esfinge de Gizé remonta ao reinado do rei Khafre. É uma estátua de pedra calcária de uma esfinge reclinada, virada diretamente do oeste para leste. Ela fica no Planalto de Gizé, na margem oeste do rio Nilo. A sua face representa o faraó Khafre.
De acordo com evidências arqueológicas, a Grande Esfinge foi criada por antigos egípcios do Antigo Reino entre 2557 e 2532 a.C. A rainha Khentkaus I também foi enterrada em Giza. Seu túmulo foi nomeado LG-100 e G-8400. Ela está localizada na área central, próxima ao Vale do Templo de Menkaure. O complexo da pirâmide da rainha também consiste em sua pirâmide, um barco, um templo de vale e uma cidade em pirâmide. A maioria das teorias de construção das pirâmides de Gizé são baseadas na ideia de que estas foram construídas movendo enormes pedras gigantescas de uma pedreira. Elas foram supostamente arrastadas e erguidas num lugar, mas muitos especialistas discordam sobre a viabilidade desse método e propuseram métodos alternativos pelos quais estas pedras foram movidas e colocadas uma sobre a outra. Alguns arqueólogos especularam que o arquiteto na época poderia ter desenvolvido suas técnicas ao longo do tempo. Eles provavelmente selecionaram uma parte relativamente plana do leito rochoso que funcionava como uma fundação estável. Após cuidadosas pesquisas, eles estabeleceram o primeiro nível de pedras e construíram as pirâmides em níveis horizontais, uma acima da outra. Quase toda a pedra do interior da Grande Pirâmide foi aparentemente extraída imediatamente ao sul do canteiro de obras. Um fino grau de calcário, que foi extraído através do rio Nilo, foi usado para criar o exterior liso da pirâmide. Os blocos que formavam o exterior tinham que ser cuidadosamente cortados e eram transportados usando uma barcaça fluvial e arrastados por rampas até o canteiro de obras. Apenas alguns blocos exteriores ainda estão no fundo da Grande Pirâmide, já que a maioria foi retirada para projetos de construção no Cairo entre os séculos 5 e 15. A fim de manter a simetria da pirâmide, todas as suas pedras de fundição exteriores foram cortadas para serem iguais em altura e largura. Os trabalhadores provavelmente marcaram todos os blocos para indicar o ângulo da parede da pirâmide e depois cortaram cuidadosamente as superfícies para fazer estes blocos se encaixarem. Todos os 3 lados da pirâmide de Gizé foram astronomicamente orientados para norte-sul e leste-oeste. De acordo com especialistas que defendem a teoria da correlação de Órion, este arranjo de pirâmides representa a constelação de Órion. Esta teoria da franja postula que as 3 maiores pirâmides de Gizé e o cinturão de Órion da constelação de Órion estão correlacionados. Isso foi feito intencionalmente pelos construtores originais da pirâmide de Gizé. As estrelas de Órion eram frequentemente associadas com Osíris, o deus do renascimento e da vida após a morte na mitologia egípcia. No entanto, Ed Krupp, do Observatório Griffith, Los Angeles, e Tony Farrell, da Universidade da Cidade do Cabo, África do Sul, investigaram independentemente as alegações feitas por Robert Bauval, Graham Hancock, Anthony West e outros autores que argumentaram a favor da teoria da correlação Órion. Sua análise crítica fez buracos nesta teoria, principalmente com base no ângulo menos que ideal entre o alinhamento da cintura de Órion e o norte durante a era citada por Hancock, Bauval e outros apoiadores da teoria da correlação de Órion. Outra teoria incrivelmente rebuscada sobre a construção das pirâmides de Gizé foi compartilhada por Elon Musk em 2020. Ele pode ser o homem mais rico do mundo, ou pelo menos o segundo, mas algumas de suas opiniões e movimentos controversos fizeram as pessoas considerarem que ele pode não ser o mais inteligente. O CEO da Tesla, proprietário novato do Twitter, irritou aí os egípcios por uma afirmação bizarra que ele fez em um tweet. Musk escreveu em seu tweet que as grandes pirâmides de Gizé foram obviamente construídas por alienígenas. Como era de se esperar, o tweet ficou viral, o exército de críticos também se voltou contra ele. Muitos neozelandeses o criticaram e ficaram perplexos com um homem de ciência e tecnologia propagando teorias da conspiração tão bobas. O ministro da Cooperação Internacional do Egito estava decidido a não deixar que os alienígenas ficassem com os louros do trabalho duro e dos esforços dos antigos egípcios e colocavam seu suor e sangue na construção das colossais estruturas. Hania Al-Mashat respondeu ao tweet do Musk, que foi retweetado quase 84 mil vezes. Ele escreveu: "Eu sigo seu trabalho com muita admiração. Convido você, a SpaceX, a explorar os escritos sobre como as pirâmides foram construídas e também a conferir os túmulos dos construtores das pirâmides. Sr. Musk, nós estamos esperando por você." Não estava muito claro se o bilionário técnico estava falando sério ou apenas tentando ser sarcástico. Mas a maioria dos arqueólogos acredita que as tumbas dos trabalhadores da construção da pirâmide, descobertas nos anos 90, são a prova definitiva de que as magníficas estruturas foram construídas pelos antigos cidadãos egípcios e não por alguns alienígenas avançados que pousaram na Terra em seus discos prateados. Zahi Hawass, um arqueólogo egípcio, respondeu ao tweet de Elon, fazendo um pequeno vídeo em árabe que ele postou nas mídias sociais. No vídeo, ele afirmou que o argumento de Elon Musk foi uma alucinação completa e total.
Ele também disse: "Eu encontrei os túmulos dos construtores das pirâmides que dizem a todos que os construtores das pirâmides são egípcios e não eram escravos." Elon Musk tweetou mais tarde um link para o site da BBC History sobre a vida dos trabalhadores das construções das pirâmides. Ele também escreveu: "Este artigo da BBC forneceu um resumo sensato de como isso foi feito." Isso acalmou um pouco os horrorizados usuários do Twitter, que perceberam que, como muitos de seus tweets, este também era apenas uma musa errática do bilionário peculiar. Sempre foi uma concepção errada comum que as grandes pirâmides do Egito foram construídas por milhares de escravos. Alguns textos chegaram ao ponto de afirmar que esses escravos eram chicoteados e espancados se não funcionassem, mas estudos detalhados mostraram que o oposto é verdadeiro. As pirâmides foram realmente construídas por artesãos habilidosos, trabalhadores pagos e fazendeiros. O trabalho de extração, movimentação, montagem e escultura do enorme número de pedras usadas para construir as pirâmides de fato foi realizado por vários milhares de trabalhadores. O historiador grego Heródoto foi informado pelos padres egípcios que a Grande Pirâmide havia levado 400 mil homens para construir, trabalhando em turnos de 3 meses, de 100 mil homens de cada vez. No entanto, evidências dos túmulos sugerem que uma força de trabalho de 10 mil trabalhadores, trabalhando em turnos de 3 meses, levou cerca de 30 anos para construir uma única pirâmide. Fora do grande muro de pedra ao redor do complexo da pirâmide de Gizé, Mark Liner e sua equipe encontraram uma cidade onde os trabalhadores da pirâmide costumavam viver. A cidade está situada ao sudeste dos complexos de Khafre e Menkaure. Nesta vila de trabalhadores, os arqueólogos descobriram dormitórios comunitários, padarias, cervejarias, cozinhas, um hospital e até mesmo um cemitério. Esta cidade data da quarta dinastia entre 2520 e 2472 a.C. Isso foi depois da época aceita de Khufu e da conclusão da Grande Pirâmide. De acordo com Liner e a equipe Aera, o desenvolvimento deste complexo urbano deve ter sido bastante rápido. Toda a construção provavelmente aconteceu nos 30 a 50 anos que se estenderam pelos reinados de Khafre e Menkaure, construtores da segunda e terceira pirâmides de Gizé. Os cacos de cerâmica impressos de selos e estatigrafia foram usados para datar o local pela equipe. A partir de sua análise, os pesquisadores concluíram que este foi um dos primeiros assentamentos urbanos planejados no mundo que datam com segurança as regiões de 2 construtores de pirâmides de Gizé, Khafre e Menkaure. As grandes pirâmides de Gizé são estruturas colossais que mantêm os arqueólogos e historiadores desconcertantes com os misteriosos segredos que eles guardam dentro de si e o nível de precisão mental encontrado em construção. Estas pirâmides são apenas evidências de que os antigos egípcios eram capazes de construções sofisticadas. Na verdade, os estudos detalhados destas pirâmides revelaram que os egípcios do Velho Reino estavam além da inteligência. Eles possuíam um vasto conjunto de conhecimentos, eles tinham algumas ferramentas impressionantes e uma experiência inacreditável no campo da engenharia. É difícil imaginar o quanto estas estruturas insanamente pesadas vieram à existência. Arqueólogos têm tentado descobrir que tipo de ferramentas os antigos egípcios usavam para a construção. Afinal, não era possível construir essas pirâmides gigantescas sem a ajuda de algumas ferramentas incrivelmente úteis e de última geração. E não é segredo. E isso não é tudo. A análise das pirâmides confundiu ainda mais os arqueólogos porque a precisão dessas estruturas e a precisão matemática é tão futurista quanto as ferramentas e os métodos de construção empregados na sua conclusão. Este nível de cálculo preciso prova que os antigos egípcios estavam muito à frente de seu tempo e todas as estruturas que eles construíram foram bem pensadas. As pirâmides são muito mais do que apenas uma maravilha arquitetônica. Alguns até acreditam que as pirâmides de Gizé estão entre as primeiras maravilhas da engenharia conhecidas na história. Cada aspecto das pirâmides, incluindo sua localização, tem um significado oculto. Agora, os especialistas revelaram que a localização geográfica das pirâmides também é cientificamente significativa. Especialistas têm tentado desvendar os segredos mais profundos e escuros das pirâmides egípcias por centenas de anos. Mas há muito que ainda hoje permanece escondido dos arqueólogos. Os cientistas modernos têm confessado que as pirâmides de Gizé não são apenas perplexas para historiadores e engenheiros, mas também para os físicos. Junto com o planejamento geográfico, construtivo e matemático, os especialistas também descobriram que as pirâmides foram construídas tendo em mente os princípios da termodinâmica também. Os arranjos rochosos destas pirâmides têm mantido arqueólogos e engenheiros acordados à noite por anos. Nada neles é simples ou primitivo, e é quase impossível entender a perfeição com a qual estes foram montados para formar as enormes pirâmides. Outro mistério das pirâmides egípcias que os arqueólogos e historiadores modernos não conseguem resolver é a construção das portas giratórias que guardam a entrada da pirâmide de Khufu.
Afinal, essas pirâmides abrigam os restos mortais de alguns dos mais importantes reis antigos egípcios e seus preciosos pertences. Acredite ou não, mas o que está dentro destas pirâmides é ainda mais fascinante do que a sua glória exterior. Além das câmaras cheias de artefatos antigos, sarcófagos e pergaminhos, os túneis escondidos dentro dessas pirâmides também atraem centenas de milhares de turistas a cada ano. Enquanto os antigos egípcios aderiram aos princípios da trigonometria, astronomia e engenharia, eles também mantiveram em mente suas aflições espirituais. Os cientistas são frequentemente rápidos em esquecer que a antiga civilização egípcia adorava vários deuses diferentes e também lidava com maldições. As pirâmides do Egito são sem dúvida consideradas entre alguns dos locais arqueológicos mais amados hoje em dia, mas nem sempre foi este o caso. Certos reis dos velhos tempos tentaram o seu melhor para erradicar estas magníficas estruturas da face da Terra, mas felizmente eles não foram totalmente bem-sucedidos. Os especialistas esperam que, com novas tecnologias e estudos mais detalhados, eles possam ser capazes de descobrir os segredos complexos e evasivos das pirâmides egípcias num futuro próximo. Mas, por enquanto, eles só podem se maravilhar com o desafio que é a antiga civilização egípcia.